Eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê? Você bem sabe por quê. O programa Quarta Dimensão, agora na TV Vila Velha, desde que foi criado, sempre exigiu seguros alicerces para as doutrinas que defendemos. Jamais arriscamos credibilidade adotando práticas escusas, facilmente identificadas e rejeitadas pela apreciação do bom senso, até mesmo de simpatizantes. Ninguém aprecia ser ludibriado como inocente, vítima de malandros. A própria Bíblia revela milagres com letras maiúsculas e minúsculas. Arão lançou sua vara, diz a Bíblia, e a vara se transformou em serpente. Êxodo 7, verso 10. Sábios do Egito, através das ciências ocultas, todavia, também transformaram suas varas em cobras. Prodígios iguais deixaram apenas o único sinal de que Arão usara poder divino. E os egípcios se serviram de magia mental. Diz a Bíblia que a vara de Arão devorou as varas dos egípcios. Êxodo 7, versículo 12. Se a própria Bíblia reconhece a existência de milagreiros mágicos pela força da mente, como acreditar na conversa interesseira de pregadores? É uma dúvida. E dúvida perturbadora. Este perigo hoje acrescido das manipulações nas TVs e redes sociais, mais a vaidade de aparecer nas telinhas, tornaram-se armadilhas perigosas. Todos sabem que somente fantasias mirabolantes serão divulgadas. Por isso se esmeram apontando o carro novo, adquirido uma semana depois do batismo. Eles vinculam o batismo com o carro novo, com o progresso, com muito dinheiro, muita encenação e também muita enganação. Bons amigos nos ajudam nesta jornada voluntária. Cada componente do grupo fazendo sua parte, resultará ótimo som e imagem perfeita. Este será o assunto de hoje. Ilusionistas e milagreiros na Berlinda. As cortinas se abrem no palco. Um tigre rosna, ameaçador, dentro de jaula. Da plateia todos enxergam a fera, quase alcançando, figura vestida de azul, perigosamente perto das malhas de ferro. De repente, para complicar o momento de suspense, as grades que protegiam a figura de azul se abrem. E ela fica inteiramente exposta ao tigre enraivecido, babando pelos cantos do focinho. 1000 espectadores horrorizados diante daquele drama gritam numa histeria coletiva. A imaginação de toda aquela gente já enxergava por antecipação a estarrecedora cena de pessoa estraçalhada pela fúria daquela fera. Ninguém poderia pensar em desfecho que não fosse
a morte da figura de azul. O tigre já estava se movimentando feroz ao encontro da vítima. O sacrifício sanguinolento era questão de segundos, porque não havia a menor chance de sobrevivência para a figura de azul. Salvá-la estava fora de qualquer possibilidade. Caçadores habilitados não teriam tempo para colocar o tigre fora de combate. Muitos fecharam os olhos horrorizados para não enxergar a cena violenta. Alguns mais corajosos firmaram a vista e ficaram atentos. Foi então que aconteceu o imprevisível. Ninguém pensava nisto. O tigre desapareceu da vista da multidão como num passe de mágica. E era mágica mesmo. Teria sido verdadeiramente milagre? Ou acordamos de pesadelo, ou toda aquela gente foi vítima de histeria coletiva? É a pergunta que cabe. Fica no ar a pergunta. Como poderia animal daquele tamanho escafeder-se diante de tanta gente, desaparecer por completo? Ninguém jamais saberá. Foram palavras de Pi Li Ville, astro principal deste show e um dos melhores ilusionistas da Europa na época. Não houve milagre algum, caríssimos. O ilusionista Li usara seus dotes de prestidigitador para criar aquela visão insólita. Sim, mas neste caso pode haver confusão entre prodígios nascidos de intervenção divina e estes fabricados pelos humanos. É verdade, podem acontecer estas fraudes nos mais variados campos de atividades, porque a sementeira é livre. Todos nós podemos usar de 1000 artimanhas para prosperar. O dinheiro tem uma força incrível. As mãos, muitas vezes, são mais rápidas que o pensamento, e a sugestão mental cria imagens enganadoras. O mágico de mentirinha realiza coisas assombrosas. Vejam que não estamos aqui condenando mágicos profissionais que usam destreza e mãos hábeis para a recreação do público. Num circo aí se apresentam certas cenas que, francamente, são difíceis até de acreditar como elas foram feitas. Eles são artistas de palco, como qualquer ator. Uma coisa os identifica e absolve. Todos eles dizem que se trata de um truque. Quando alguém confessa, não está cometendo ilícito. Seria condenável se eles se apresentassem como milagreiros, acompanhando certas coisas que estão acontecendo em nosso Brasil. O jornalista perguntou a Li Pi Ville qual seria o seu segredo. Ele respondeu: concentro-me em desviar a atenção das pessoas e fazê-las ver o que eu quero que vejam. Tudo será uma questão de sugerir com a força mental de que os mágicos são dotados, porque ninguém vai fazer uma cena dessas aí sem ser dotado. Ele tem o dom. O pensamento é capaz de prodígios totalmente fora da humana compreensão. Agora, advertência minha: ninguém confunda tais habilidades com milagres, não são.
Eles próprios confessam. Tudo é um truque. Pode até parecer milagre, mas não é. É puro logro. Este episódio em que o tigre desapareceu do palco tem explicação racional escondida na destreza admirável de Li Pi Ville. Surge neste momento pergunta crucial. Estas mesmas técnicas usadas por mágicos e ilusionistas não podem estar sendo utilizadas por milagreiros em busca de vantagens, até nos altares, até nas religiões? Não será, meus amigos? Essas mesmas técnicas realmente podem ser usadas. É claro que existe essa possibilidade. Inúmeros estelionatários já foram desmascarados com a boca na botija. A crendice popular, para a vergonha da inteligência do ser humano, continua existindo. Enquanto carniça for gerada, os urubus terão sobrevivência garantida. Os velhacos aparecem na razão direta das almas predispostas a serem iludidas. Quando a crença da maioria estiver alicerçada na rocha da verdade, os exploradores da crendice terão que procurar outra forma de ganhar o pão. Não havendo carniça, os corvos terão que mudar o cardápio. Na medida que plateias aplaudirem e financiarem espetáculos, porém, o circo vai continuar. Infelizmente, espetáculos circenses continuarão sendo confundidos com milagres, pelo desempenho e a perícia dos seus elencos. Será importante observar as reações dos comandantes das pantomimas. Verifique com atenção se o apelo principal do milagreiro está voltado para a sua bolsa, porque eles gostam muito de bolsas repletas de notinhas. Os olhos de cobiça, com certeza, desmascararão suas intenções. Se ele proclamar que aquela parafernália custou X reais, você já pode colocar as barbas de molho. Vem chumbo grosso na sua direção. Alguém que está de olho na sua bolsa, fique alerta. A busca de dólares pode ser a razão da pantomima. Cuidado. Será importante lembrarmos o mandamento de Jesus: de graça recebestes, de graça oferecei. Palavras do nosso Rabi, Mateus 10, verso 8. Não foram cobrados os dons que nos foram emprestados pelo Pai Celestial? Será que não foram cobrados os dons? Porque a cobrança de uma coisa que não foi gerada por nós, uma coisa que não é minha, eu não recebi de Deus, eu não posso cobrar. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos os telespectadores para acessar o nosso site. Ele já está na telinha, esperando por aqueles que preferem analisar textos por escrito. Para quem não assistiu programas de sexta-feira, oferecemos a comodidade de 217 palestras no YouTube. Desde março de 2015.
Nossos programas têm sido colocados semanalmente no YouTube para favorecer a audiência. O amigo Zub é o atual provedor dessas páginas semanais. Lembramos também que este programa está sendo transmitido pelo facebook.com/TV Vila Velha. O Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o seu conteúdo se encontra no Facebook Live TV Ponta Grossa. Também aqui as exposições permanecem dia e noite à disposição dos telespectadores. Obrigado ao Fernando e ao Zube pelo excelente trabalho e aos telespectadores pela audiência preciosa. Em seguida, a continuação do tema: Ilusionistas e Milagreiros na Berlinda. Se nós não pagamos pelos dons recebidos, por que o repassarmos aos outros com os olhos de uma recompensa? Ou será que o milagre já lhe subiu à cabeça e o milagreiro se considera autor do prodígio? Lá no íntimo ele pensa assim: se não fosse eu. Isto agrava a sua fantasiosa pretensão de força. Ninguém é super-homem para fazer algo fora da órbita divina. Um cabelo que cai da nossa cabeça, Deus sabe. Deus registra. O poder de Deus terá ficado de fora daquela demonstração de força humana, meus amigos? Não. Deus está em toda parte e é dele que nascem todas as ideias, todas as fantasias, tudo, realidade, tudo que existe na terra vem de Deus. Porque ele está sugerindo ofertas em troca de algo que só lhe pertenceria se fosse de produção pessoal. Alguém que tem granja especializada em produção de ovos será aquele que vende os ovos, porque ele que luta e trabalha para que aquela granja vá para frente. Os vizinhos não podem se apossar do produto para vendê-los. Primeiro compra do produtor e depois vai vender o produto. Este é o procedimento correto. Os vizinhos não podem se apossar para vendê-los sem compensar aquele que trabalhou. Se nós formos premiados pela confiança de Deus, será proibido o uso da ferramenta emprestada para obter vantagens. Eu entendo desta maneira, e eu acho que é a maneira justa de entender. Jesus também entendia desta maneira, pois ele disse com uma clareza meridiana: de graça recebestes, de graça oferecei. Mateus 10, verso 8. Isto é líquido e certo. Alguém foi beneficiado de forma grátis, com a missão de restituir saúde das pessoas. Em nome de quem? Em nome de Jesus. É o poder do Cristo que está colocado aí. Faça isto usando a mesma gratuidade com que a missão que lhe foi confiada permite. Ah, você é pregador e se diz necessário longe da sua casa e aponta despesas de viagem, hospedagem em hotéis 5 estrelas, horários caros em rádio, televisão. Isto nos lembra que no tempo de Jesus não era assim. E nem por isso Jesus fracassou no seu trabalho. As viagens eram feitas
no pé dois, como diz o povo. As palestras proferidas na sombra das montanhas dispensavam microfones, mesmo porque microfones nem existiam, nem microfones, nem câmeras. O próprio Jesus declarou que era tão pobre que não tinham de reclinar a cabeça. Ele se declarava mais pobre que as raposas. O que poderá ser feito com poucos recursos? É a alegação dos pregadores modernos. Eles querem muito dinheiro, dinheiro sobrando, para que eles se movam e vão ao encontro do povo para levar-lhes a mensagem. Jesus fez maravilhas sem ter onde reclinar a cabeça, caríssimos. E ele deveria ser o exemplo nosso, o exemplo de todos. A mensagem daquele homem calçado precariamente com sandálias rústicas de couro cru deu volta ao mundo. A mensagem daquele homem que enfrentava as estradas sem asfalto do seu tempo, viajando a pé, até hoje não teve similares em termos de força. Seu evangelho atravessou 2000 anos de crítica feroz e inimigos atrozes, e hoje está tão forte como esteve naquele tempo. Aqueles que acham que são necessários milhões de dólares para divulgar a mensagem, deveriam pensar nisso. Será tão dispendioso espalhar as pérolas do Evangelho num momento em que as almas clamam em casulos de provações? Assim como Jesus deparou o mundo sedento e fez parte também, os seus seguidores de hoje terão que espalhar as águas vivas no silêncio do amor. Não serão os milhões promotores de cobiça que farão diferença neste mundo pequeno demais para a grandeza do poder do seu Criador. O que valem mesmo são os exemplos de fé na provisão divina. Porque se Deus quer que nós façamos uma pregação correta e legítima, se Deus quer, Ele tem muito poder para nos entregar as maneiras de chegarmos ao fim perfeito. Os ventos do milagre a levarão para os 4 cantos do mundo. O idealismo e desapego dos seguidores representarão mais do que coreografias marcadas de sensualidade em praças públicas. Músicas e danças jamais superarão o efeito de exemplo de integridade. O mundo está muito mais necessitado de caráter, essencialmente de pessoas que tenham caráter. Fanfarras e gritos histéricos não edificam, meus amigos. Podem assustar, mas não edificam. As atitudes dos discípulos do Mestre falarão muito mais alto do que parafernálias e congressos espetaculares. No silêncio do amor, muita coisa se consegue. Eu não acho que a difusão milagrosa do cristianismo foi obra de Paulo, Tiago, João, Pedro ou qualquer outro personagem bíblico, ou qualquer outra figura existente no mundo antigo e no mundo moderno. Eu não acho que a difusão do cristianismo seja a afirmação de lideranças religiosas se expondo na mídia. Tudo isso pode ter lá sua importância, não nego. Mas eu considero muito mais valiosa a influência do nosso Rabi produzindo frutos. Imagine se não fosse Jesus, meus caros, com todo este mundo aí, praticando coisas ilícitas,
se não fosse Jesus. É exatamente o caráter que somará pontos em escala de conscientização. Menos espetáculos, menos gritaria e mais exemplos. Mais silêncio e menos alto-falantes gritando. Mais prece e meditação e menos ruídos de louvação duvidosa. Mais coração do que cérebro. Templos enormes de 3.000 lugares podem não ser o milagre que muitos religiosos acreditam que seja. Porque o próprio Jesus pregava nas montanhas. O maior sermão dele é o Sermão da Montanha. E existem hoje pessoas que já tiveram ideia aí de construir templo para 10.000 pessoas. Templos faustosos, grandes, aqueles enormes. E, no entanto, parece que não deu certo. Eles podem ser atentados de ostentação. E quando alguma coisa se torna ostentação, vocês sabem, a graça divina pode se ausentar daquela obra. Jesus disse para a samaritana: a hora vem, quando nem neste monte, nem no templo de Jerusalém, adorareis ao Pai. A hora vem e já é chegada, quando os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. João 4, versículos 21 a 23. Cristianismo é a religião do templo cravado no coração dos seres humanos. É neste lugar sagrado que nos cabe agasalhar o nosso Cristo interno e eterno. Vós sois o templo do Espírito Santo, como diz a Bíblia. Esta conclusão é o grande e maravilhoso milagre da fé. Se Jesus, sem sair das fronteiras da pequena nação onde nasceu, incendiou a terra com as labaredas do amor, o exemplo já aconteceu. E foi para isso que ele veio. Bastará seguirmos suas pegadas, onde estivermos. E neste ponto, meus amigos, faremos mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando ao programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Nos tempos de Moisés, o descanso obrigatório no sábado representou ideia fantástica. Não havia leis protetoras que garantissem alívio aos operários, e muito menos aos escravos e aos animais de carga. Moisés foi realmente inspirado a torná-lo imposição de Jeová. A evolução, no entanto, abominou a brutalidade daqueles costumes, de tal maneira que se tornaram problemas de consciência e não de leis. Porque as leis podem ser burladas, mas a consciência maltrata. Numa das frentes, a brutalidade dos senhores e escravos se defrontou com a evolução. Na outra frente, ela sofreu o impacto da pregação de Jesus. E a casa deles implodiu. Não havia mais razão para a vigência deste preceito. Porque a religião de Jesus é a religião da consciência, e não dos montes de papelada aí contando histórias. O mestre
não se limitou a pregar contra o antiquado e já desnecessário preceito de Moisés. Ele foi mais longe, escolheu o 7º dia para fazer o milagre e ordenar o transporte da cama. Poderia tê-lo feito na sexta ou na segunda-feira. Isto mostra a clara intenção de Jesus de divulgar o esgotamento do decálogo. Ninguém vos condene, tem mais Paulo. Ninguém vos condene, disse Paulo, por lua nova ou sábado, pois tudo isso não passa de sombra daquilo que viria. Colossenses 2, versículos 16 e 17. Na opinião abalizada de Paulo, o sábado não passa de sombra. Idolatrar esta sombra sabática seria o mesmo que obrigar criança em pleno século XXI a brincar com vitrolas providas de manivelas. Aquelas vitrolas que tinha que dar corda na vitrola para poder sair música. Elas só funcionavam depois de muito esforço que irritava meninos e meninas. O que passa da validade, meus amigos, precisa ser obrigatoriamente descartado como sucata, como faz o próprio Deus, substituindo códigos pela consciência. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do nosso tema: ilusionistas e milagreiros na Berlinda. Jesus se afastou poucos quilômetros da província romana, onde nasceu e cresceu. Naquele recanto modesto ele fez milagres, e a sua pregação modificou o planeta. Da mesma forma, os seus seguidores não precisam dar voltas ao mundo para provar serviço. Existe o que fazer na esquina de sua casa, meu caro. No descampado, não longe de você, existem favelados clamando pelo milagre de cura interior. Porque não adianta curar a ferida e esquecer o interior da alma. Fique alerta e não lhe faltará serviço, meu caro. Essa história de viagem obrigatória ao Japão é coisa inventada. Você não precisa ir à China ou à Venezuela para levar o milagre das palavras do Evangelho. Não, não. Lá existem outros servos potenciais, porque a voz de Jesus também atingiu aqueles lugares depois de alcançar todos os recantos da terra. O bairro onde você mora poderá ser campo vasto para espalhar as sementeiras do Evangelho. A não ser que você esteja atrás de ofertas para dar volta ao mundo, aproveitando o conforto de hotéis 5 estrelas, pagos pelos seus empregadores lá, os orientadores espirituais, aqueles que se encontram lá no alto. Quando o dinheiro aparece com facilidade, as viagens ficam mais divertidas. Outra coisa muito importante nesta ânsia doentia em busca de prodígios, precisa ser esclarecida. Se surgirem milagres, muito bem, agradeçamos a Deus, porque só Ele que faz milagres. Se os milagres tardarem, agradeçamos a Deus da mesma forma, porque a eternidade diluirá estas nossas carências todas. Um dia nós não precisaremos nem mais de cura, porque todos serão curados por Deus. Não devemos sofrer o desassossego da urgência. Por quê?
Por que urgência? As nossas vidas serão inúmeras. Vamos deixar que Deus resolva nossos problemas no tempo dele. Viver já é um milagre. O Pai Celestial poderá considerar abuso de nossa parte exigirmos atendimento 5 estrelas. Afinal, quem somos nós pelo aspecto personalista de carne e sangue? Salomão nos identifica como simples pó, a caminho do pó. E esta, dentre as muitas coisas erradas de Salomão, isso aqui é a mais certa que existe. Todos nós somos pó e vamos virar pó. Existem grupos por aí usurpando o direito de determinar o que Deus deve fazer em suas vidas. Usurpando o direito de Deus. Eles têm fome e sede de milagres. Eles querem, tem que ser um milagre por dia. O milagre deixou de ser uma coisa excepcional para se tornar fantástico. Francamente, eu não sei se uma atitude infantil como esta merece riso ou merece lágrimas. No meu entendimento, esta gente se encontra completamente fora da realidade. Vocês já imaginaram alguém determinar a direção que Deus deve tomar? Um homem dizendo para Deus como ele deve proceder para favorecer pessoas ligadas àquele grupo, àquela igreja. Eles são os maiores. Isso aí eu considero o máximo em termos de atrevimento. O próprio Jesus jamais abusou da sua intimidade com Deus. E a prova disso nós encontramos na prece do Getsemane. Se for da vossa vontade, Senhor, afastai este cálice, disse o Mestre. Se for da vontade de Deus. Prodígios não fazem parte do nosso mundo. Minhas senhoras e meus senhores, nós nunca merecemos coisa alguma. Prodígios podem ser feitos por Deus quando for da sua vontade, completamente desligados do nosso querer humano, ou do jeito que nós vivemos, ou da religião que nós frequentamos. O milagre, em termos de humana compreensão, não se enquadra em quaisquer dos nossos manuais. O milagre é algo não previsto nas leis da natureza, de vez que realizado por força sobrenatural. Ele pertence a Deus. Não existe bula para defini-lo, identificá-lo ou explicá-lo. Acontece daquela maneira e pronto. Não existe mais o que dizer. Não cabem explicações racionais. Naquela tarde, por exemplo, rodeado pelas multidões, o nosso rabi e os discípulos se encontravam numa região desértica. Simplesmente Jesus ordenou que todos sentassem na relva. Tomou 5 pães e 2 peixes das mãos de um menino e, erguendo os olhos na direção dos céus, os abençoou. Depois de partir os pães, os entregou aos apóstolos, que os repassaram para as multidões. Mateus 14, verso 19. Eis a maneira singela com que é narrada a cena espetacular de um dos grandes prodígios do nosso rabi. O pão nascia do pão. O peixe se desdobrava das entranhas do próprio peixe. Os assessores do nosso rabi cansaram os braços de tanto entregar pães e peixes ao povo esfomeado. Diz o Evangelho que eram 5.000 homens,
fora mulheres e crianças que eles não costumavam contar. Todos comeram e se fartaram, e as sobras completaram 12 cestos, repletos até a tampa. O cristão de hoje, embalado por coleção de tecnologia nunca vista, sente dificuldades em aceitar essas narrativas como fatos concretos. O debate e as controvérsias sobre o assunto sempre existiram no estirão dos séculos. As dúvidas se multiplicaram numa progressão geométrica. E talvez os dois lados enxergaram a inutilidade de tanto desacerto. Pelo excesso de réplica e tréplica, os negadores do milagre parecem saturados de tanta controvérsia. Por isso, nós acreditamos que a poeira esteja assentando. Existe crescente inclinação entre autoridades religiosas de entregar a definição do miraculoso ao arbítrio dos fiéis. Pode-se não acreditar em certos milagres e mesmo assim ser um bom cristão, diz ministro da Igreja Episcopal. O importante para a maioria dos estudiosos da Bíblia é a relevância dos milagres de Jesus no contexto do Evangelho. Seja com relatos reais ou alegorias, porém, os milagres continuarão sendo reforço da fé. E é por isso que Deus permitiu que eles sejam feitos. Outra coisa deve ser considerada, mas isto só no próximo bloco eu vou dizer, porque agora nós vamos fazer uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite mais os seguintes programas: Alerta Total com André Cesarepa, Estilo e Modas com Silvana Haas, Olhares com Anderson Pedroso, Transformando Vidas com o Pastor Edson, Carro em Casa com Odine Carneiro e o infantil Mundo da Alegria com Janaína de Oliveira. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão e avisamos: ninguém esqueça este encontro semanal das sextas-feiras, a partir das 15h30 na TV Vila Velha. Já se tornou costume nas tardes e sextas o estudo de assunto do Evangelho ou da Bíblia, sem algemas. Na próxima semana apresentaremos outro tema de grande interesse. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo: ilusionistas e milagreiros na Berlinda. Não fossem os milagres realizados por Jesus, e a crucificação nem teria ocorrido. Isso é mais prova de que os prodígios realmente aconteceram. Jesus não teria sido crucificado se Deus não permitisse que fizesse milagres. Pelo impacto que produziram nos amigos e adversários, eles desenharam a jornada ao encontro do Gólgota. Quando curou o paralítico na piscina de Betesda e ordenou que ele trabalhasse, carregando sua cama, no sábado, Jesus feriu os 10 mandamentos.
Dali para frente, a convivência entre o mestre e o sinédrio tornou-se cada vez mais precária. A visão daquele homem carregando sua cama pelas ruas da cidade tornou-se ponto de referência. Grupo de fariseus e escribas perseguiu o ex-paralítico e o deteve na rua. Hoje é sábado e não te é lícito carregar a cama, disseram eles, com o rosto ensombrado pela reprovação. Certamente, em tom de gozação, o ex-paralítico respondeu: o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. João 5, versículos 10 e 11. Será possível imaginarmos o aborrecimento do ex-paralítico nas palavras de sua resposta? Dá para ver nelas. Com toda a empáfia que lhe era peculiar, aqueles sacerdotes não efetuaram a cura de sua paralisia. E agora vem criticar o benfeitor. Que se danassem eles, deve ter pensado o ex-paralítico. E foi pela irritação que ele concebeu a irônica resposta que feriu profundamente os orgulhosos emissários do templo. O mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. João 5, verso 11. Foi enorme a humilhação pública dos detratores do nosso rabi no episódio da piscina de Betesda. Havia perseguição aberta contra o Nazareno, cerco implacável que só terminaria nas alturas do Calvário. Mais do que a cura de Betesda, porém, o que aconteceu com Lázaro foi a gota d'água. A ressurreição de Lázaro praticamente definiu o perfil da cruz. Percebam que os apóstolos estavam cientes de que nuvens negras se acumulavam. Quando chegou a notícia da doença de Lázaro, Jesus disse: vamos voltar à Judéia. Os discípulos, assustados, manifestaram seu desagrado. Ainda agora os judeus ameaçaram apedrejar-te e voltas lá? João 11, versículos 7 e 8. Esse diálogo entre o mestre e os apóstolos mostra a existência de fundada expectativa de tragédia iminente. Era intuitiva consciência crescente entre eles de que os detratores do Nazareno se encontravam agindo nas sombras. O tribunal já estava sendo montado sorrateiramente. Acuados pelos muitos milagres feitos por Jesus, os inimigos estavam reunidos em sessão permanente. Pouco depois da descrição da ressurreição de Lázaro, o quarto evangelho publica movimentação dos adversários do Galileu. Diz o texto: então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio. Que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais, se o deixarmos assim, todos acreditarão nele. Virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. João 11, versículos 47 e 48. Caifás, porém, sumo sacerdote daquele ano, disse: convém que morra um só homem, para que a nação não pereça. João 11, versículos 49 e 50.
Por incrível que possa parecer, os milagres representaram o peso maior na definição do Calvário e da cruz, confirmando a fé dos mais chegados e conquistando novos seguidores a cada instante. Os milagres mostravam que Jesus era perigoso. O nosso Rabi viu e sentiu a realidade, mas isto não lhe quebrou o ânimo de continuar no mesmo ritmo. Não foi diminuída no coração do Mestre aquela compaixão extrema que o fazia espalhar bênçãos por onde passava. Mesmo nas derradeiras horas, sua tendência misericordiosa se manifestava. Quando no jardim do Getsemane, Pedro cortou a orelha de Malco, com simples toque Jesus a restituiu no lugar e fez o curativo. Ele ilustrou para o discípulo teimoso, mais uma vez, o seu grande mandamento: amai os vossos inimigos. Com a cura de Malco, cessou para nosso Rabi todas as maravilhas de sua passagem pela terra. Quando foi conduzido a Herodes para julgamento, o rei, leviano e cruel, o rodeou de mesuras, cobrando-lhe um milagre. Herodes queria ver coisas. A resposta de Jesus, no entanto, foi o silêncio. Ele nada fez e nada disse. Suas manifestações de força nunca estiveram a serviço da curiosidade leviana e inútil. Ele não se encontrava ali para pleitear pela sua força cósmica o favor do velho rei. Herodes, enfurecido pela clara negativa do mestre em satisfazê-lo e em sua curiosidade mórbida, o devolveu a Pilatos. Por no que concerne a milagres no alto da cruz, ainda escutou as provocações irônicas dos seus detratores. Salvou os outros e agora não pode salvar-se. Desce da cruz, Jesus de Nazaré, gritavam alguns. Obediente aos desígnios do Pai, até entregar-lhe o Espírito, Jesus tinha absoluta consciência de que o maior dos seus milagres ainda estava para acontecer. A gloriosa ressurreição na manhã de domingo foi o remate festivo e maravilhoso, o mais importante de todos os seus milagres. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, caríssimos, além desta câmera, que possam descer bênçãos de prosperidade, de saúde, de alegria de viver, de muita paz, mas acima de tudo, amigos, amor no coração. Porque o amor é o alicerce de todas as nossas conquistas. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.